O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 451. Discurso na vila perto de Hippo, sobre deveres dos cônjuges e dos filhos. Valtorta descreve visão do dia 27 de junho de 1946. Está mesmo fresca a manhã em que todos estão esperando que Jesus saia de uma das casas do arrabalde, à margem do lago, para começar a sua pregação. Creio que muito pouco terão dormido os moradores naquela noite, emocionados como estavam pelos milagres realizados, pela alegria de terem o Messias no meio deles e pela vontade de não perder nem um só minuto de sua presença. O sono tardou em chegar porque antes dele ficaram o tempo todo conversando no interior das casas, ou para recapitular os acontecimentos, ou para examinar se o espírito de cada um deles estava mesmo com aquela fé, aquela esperança e caridade que resistem a qualquer acontecimento penoso que o Mestre louvou e ensinou, e que são os meios seguros para obtermos de Deus a graça nesta vida e na outra. Já perto da hora de ir-se embora, o povo está preocupado com o temor de que o mestre já possa sair pelos caminhos e afastar-se bem cedo, sem que eles possam estar presentes à sua partida. Por esse motivo, as casas se abriram bem cedo para porem nas ruas os seus moradores, que, espantados ao verem o seu grande número, todos movidos pelos mesmos pensamentos. Eis que Jesus aparece na soleira da casa que o hospeda e sorri, levantando os braços para abençoar os pacientes moradores que o estão esperando. A paz esteja com todos vocês. Estáveis me esperando? Estáveis com medo de que eu escapasse, sem saudar-vos? Eu nunca falto com minhas promessas. Hoje eu estou convosco para evangelizar-vos e ficar convosco, conforme prometi, para abençoar as vossas casas, as hortas e as barcas, para que sejam santificadas todas as famílias, e o trabalho seja também santificado. Mas lembrai-vos de que a minha bênção para produzir frutos deve ser ajudada pela vossa boa vontade. E vós sabeis qual é a boa vontade que deve animar uma família, para que seja a santa casa que a hospeda? Nela o homem deve ser chefe, mas não déspota, nem da esposa e nem dos filhos. Déspota, o que significa déspota? Deixa eu ver aqui, para não perder. Que ou quem exerce autoridade arbitrária ou absoluta. Tirano. Não pode ser um tirano. Tá. E vós sabeis qual é a boa vontade que deve animar uma família, para que seja a santa casa que a hospeda? Nela o homem deve ser chefe, mas não tirano, nem da esposa e nem dos filhos, nem dos servos, e ao mesmo tempo deve ser o rei, verdadeiramente o rei no sentido bíblico da palavra. Ai também daqueles pais que faltam com sua obrigação, que são cegos e surdos às necessidades e aos defeitos, que são a causa do escândalo e dor para a família, que descem a compromissos dos membros da família, compromissos de núpcias indignas, contanto que possam aliar-se com famílias ricas e poderosas por interesses, sem refletirem que o matrimônio é uma união querida para Deus, para elevação e conforto do homem e da mulher, além de ser para a procriação. É um dever, é um ministério, não um mercado em formas de interesses, uma dor e nem um aviltamento de um dos cônjuges nem do outro. É amor e não ódio. Portanto, que o chefe seja justo, sem excessivas durezas ou pretensões e interesses, sem excessivas condescendências e fraquezas. Mas se tivesses que escolher entre o excesso de uma coisa ou de outra, escolhei a segunda. Porque pelo menos desta Deus vos poderá dizer, porque foste tão bom assim, e não condenar-vos, uma vez que o excesso de bondade pune o homem com as prepotências que os outros se permitem contra os bons, enquanto que a dureza sempre vos reprovaria, porque é uma falta de amor para com o próximo mais próximo. Então ele está falando aqui que o casamento é amor e não ódio, portanto que o chefe seja
justo, sem excessivas durezas ou pretensões e sem excessivas condescendências e fraquezas. Mas se tivesses que escolher entre durezas ou pretensões, é melhor ficar com as condescendências e fraquezas, né? Porque pelo menos Deus vos poderá dizer: porque foste tão bom assim, condescendente assim, e não condenar-vos, uma vez que o excesso de bondade pune o homem com as prepotências que os outros se permitem contra os bons, enquanto que a dureza sempre vos reprovaria diante de Deus, porque é uma falta de amor para com o próximo mais próximo. E justa deve ser a mulher em sua casa para com o esposo, os filhos e os servos. Ao seu esposo dê obediência e respeito, conforto e ajuda e auxílio. Obediência enquanto esta não assumir substancialmente um consentimento para o pecado. A mulher deve ser submissa, mas não degradada. Olhai, ó esposas, que o primeiro que vos julga, depois de Deus, por certas condescendências culpáveis é o vosso próprio marido, que vos leva a elas. Nem sempre são desejos de amor, mas também são uma prova de vossa virtude. Mesmo que no momento não se reflita, pode chegar o dia em que o esposo diga a si mesmo: minha mulher é muito sensual, e por isso fique com suspeitas contra a vossa fidelidade conjugal. Sede então castas sempre no casamento, fazer que vossa castidade imponha ao esposo aquela cautela que se toma diante das coisas puras, e vos olhe como suas semelhantes e não como escravas ou concubinas, mantidas somente para serem prazer e rejeitadas quando não agradam mais. A mulher virtuosa, ou eu diria, a mulher que mesmo depois da união conjugal conserva ainda aquele quê de virgindade, de virginal em seus atos, nas palavras, nos abandonos de amor, pode levar o marido a uma elevação da sensualidade para o sentimento, pelo qual o esposo se despoja da luxúria e se torna verdadeiramente um único, que, com sua esposa, que ele passa a tratar com cuidado com que cada pessoa trata uma parte de si mesmo. O justo que assim seja, porque a mulher é osso dos seus ossos e carne de sua carne, e ninguém maltrata os seus ossos nem a sua carne, mas ao contrário os ama, para que o esposo e a esposa, como os dois primeiros esposos, olhem um para o outro e não se vejam em sua nudez sensual, mas se amem pelo espírito sem vergonhas aviltantes. Que a mulher seja paciente, maternal com o marido, que ela o considere como o primeiro de seus filhos, porque a mulher é sempre mãe e o homem está sempre necessitado de uma mãe. Que seja paciente, prudente, afetuosa, confortadora. Feliz aquela mulher que de seu próprio cônjuge sabe ser a verdadeira companheira e ao mesmo tempo a mãe, para ampará-lo, e a filha para ser guiada. Que a mulher seja trabalhadeira. O trabalho, impedindo os devaneios, faz bem à honestidade, além de fazê-lo a bolsa. Que ela não fique atormentando o marido com tolos ciúmes que de nada servem. O marido é honesto? O ciúme torna-o estulto, obrigando-o a sair de casa, o coloca a perigo de cair nas manhas de alguma meretriz. Ele não é honesto e fiel? Não serão as iras da ciumenta que irão corrigi-lo, mas sim o procedimento sem mau humor e grosserias, com dignidade e amor com amor digno. Isso é o que faz refletir e recuperar o juízo. Procurai saber reconquistar o marido quando uma paixão o afastou de vocês, com a vossa virtude, assim como em vossa juventude os conquistastes pela vossa beleza. E para terdes força no cumprimento desse dever e resistir à dor que poderia tornar-vos injustas, amai os filhos, pensai neles, no bem deles. Tudo uma mulher tem em seus filhos: a alegria, a coroa real nas horas alegres em que ela é realmente uma rainha da casa e do marido, e o bálsamo nas horas dolorosas em que uma traição ou outras penosas experiências da vida conjugal flagelaram sua fronte e, sobretudo, o coração com os espinhos de sua triste realeza como esposa em Marte. Julgai-vos tão espezinhadas que quereis voltar para a casa de vossos pais ou procurar compensação em algum amigo fingido de vossos pais, ou amigo fingido que tem desejo de mulher, mas finge ter piedade do coração da que foi traída? Não, mulheres, não, aqueles filhos inocentes já perturbados, já precocemente entristecidos pelo ambiente doméstico, que não é mais sereno, não é mais justo, tem os seus direitos sobre a mãe, sobre o pai, sobre o conforto em uma casa onde se pereceu um amor, ou outro ainda continua a velar por eles.
Aqueles olhares inocentes deles olham para vós, vos estudam e compreendem mais do que vós pensais, e formam seus espíritos pela medida daquilo que veem e compreendem. Não sirvais nunca de escândalo para os vossos filhos inocentes, mas refugiai-vos neles, cuidai deles, se o seu esposo foi embora, ou se sua esposa o traiu, como em um baluarte de lírios adamantinos entre as fraquezas da carne e as insídias das serpentes. Que a mulher seja mãe, mãe justa, que é irmã, ao mesmo tempo que é mãe sobretudo e acima de tudo. Velar sobre os filhos e as filhas, corrigir amorosamente, ajudar, fazer, meditar e tudo sem preferências. Pois os filhos são todos nascidos de uma semente e de um seio. E se é natural que eles sejam bem queridos pela alegria que dão os filhos bons, é também o dever que sejam amados ainda com um amor doloroso. Os filhos não bons fazem lembrar que o homem não deve ser mais severo do que Deus, o qual não ama não somente os bons, mas também os não bons, e os ama para ver se os faz bons, para dar-lhes o modo e o tempo de os serem, e suporta até a morte do homem, reservando-se o direito de ser justo, quando o homem não pode mais se reparar. E aqui deixai que eu vos diga uma coisa que não tem ligação com esse assunto, mas que é útil que a tenhais presente em vossos pensamentos. Muitas vezes, e até vezes demais, se ouve dizer que os maus têm mais alegrias do que os bons, e que isso não é justo. Antes de tudo eu vos digo, não julgueis as aparências, nem aquilo que não conheceis. As aparências são muitas vezes enganosas e o julgamento de Deus está escondido nesta terra. Conhecereis do outro lado e vereis o bem-estar do malvado foi-lhe concedido como meio para atraí-lo ao bem, como um desconto pelo pouco bem que até o mais malvado pode fazer. Mas quando virdes as coisas à luz justa da outra vida no céu, vereis que mais breve do que a vida de um fio de erva que nasceu pela primeira no vão de uma torrente, e que o verão secou, assim é o tempo da alegria do pecador na terra, ao passo que um só momento de glória no céu é pela alegria que ele comunica ao espírito que o recebe, mais vasto do que toda a vida triunfal do homem, pois jamais terá existido tal vida. Portanto, não desejeis a prosperidade do mal, mas procurai com boa vontade chegar a possuir o tesouro eterno do justo. E voltando ao assunto de como devem ser os componentes de uma família, os habitantes de uma casa, para que nela se mantenha frutuosamente a minha bênção, eu vos digo, ó filhos, que vós sejais submissos aos vossos pais, respeitosos, obedientes, para poderdes sê-lo também para com o Senhor vosso Deus. Porque, se não aprenderdes a obedecer às pequenas ordens do pai e da mãe, que vos estás vendo, como podereis obedecer às ordens de Deus que vos são ensinadas em seu nome? Mas que vós não estáis vendo nem ouvindo? E se não aprendeis a crer em quem ama, como um pai e uma mãe amam, e não podem mandar senão coisas boas, como podereis crer que sejam boas as coisas que vos foram ditas como ordens divinas? Deus ama, é Pai, sabeis disso? Mas justamente porque vos ama e vos quer consigo, ó caros meninos, ele vos quer bons. E a primeira escola em que aprendeis a sê-lo é sua família. Nela aprendeis a amar e a obedecer. Nela é que começa para vós o caminho que leva para o céu. Portanto, sede bons, respeitosos, dóceis, amai vosso Pai mesmo quando ele vos corrige, pois ele faz assim para o vosso bem. E a mãe, se ela vos afasta de ações que suas experiências julgam não boas, honrai-os, não os fazendo passar vergonha por vossas más ações. O orgulho não é coisa boa, mas existe um santo orgulho, que é o de poder dizer: não fiz sofrer nem o meu pai nem minha mãe. E isso que nos faz gozar da convivência com eles, enquanto estão vivos, é para vós uma paz sobre a ferida, que a morte deles vos causa, enquanto que as lágrimas que um filho fez seu pai derramar, hão de marcar com sucos, como chumbo derretido, o coração do filho mau, e apesar de todo o trabalho para anestesiar aquela ferida que continua a doer e sempre dói mais, quando a morte do pai impediu ao filho de fazer reparação. Ó filhos, sede bons sempre, enquanto seus pais estão vivos, se quereis que Deus vos ame. Enfim, santa é aquela casa, onde pela justiça dos donos tornam-se justos até os servos e os empregados. Lembrem-se que se os patrões que um mau comportamento irrita e desgasta o servo, e o servo que o seu mau comportamento desgosta ao patrão, esteja cada um em seu lugar, mas com um liame de amor ao próximo, a preencher a separação que há entre os servos e os patrões. Então a casa abençoada por mim conservará sua bênção, e Deus morará nela. Assim também
com as ferramentas de trabalho e de pesca, e as hortas, quando santamente forem usadas nos dias permitidos e santamente dedicados ao culto de Deus. No sábado sagrado, e vós vivereis a vossa vida de pescadores e hortelãos, não cometereis fraude no vender e no pesar, não amaldiçoareis o trabalho, nem fareis tanto dele o rei da vossa vida, a ponto de dardes mais valor a ele do que a Deus, porque se o trabalho vos leva a obter um ganho, Deus vos dá o céu. Agora vamos abençoar também as casas, as barcas, os remos, as hortas, as enxadas, e depois iremos falar perto do lugar do João, antes que ele vá aos sacerdotes, porque eu não voltarei mais, e é justo que ele me ouça pelo menos uma vez. Apanhai o pão, o peixe e as frutas, levaremos tudo para lá e o comeremos na presença do leproso curado, dando-lhe os melhores bocados, para que faça festa também na sua carne e já se sinta já irmão entre os que creem no Senhor. E Jesus se põe a caminho, acompanhado pelas pessoas do povoado e de outras pessoas que vieram das cidades vizinhas, pois talvez de noite tenham ido alguns dos moradores deste povoado, levando a notícia de que o Salvador está deste lado. E assim termina essa gloriosa visão Fiat e grande catequese de Jesus. Amém, Fiat.